Oi, se você está em casa sem ter o que fazer, procurando uma boa história para passar o tempo, venha e leia comigo. Hoje, com mais um livro de literatura internacional. Se você curte esse tipo de leitura, senta confortável, porque depois da vinheta a história começa. Três médicas residentes no mesmo hospital. Três amigas que têm suas vidas entrelaçadas. Três destinos surpreendentes. Oi, eu sou a Fran e você está no canal Histórias para Passar o Tempo. Juntos iremos para mais um Leia Comigo, Literatura Internacional. Hoje, com a obra do grande escritor Sidney Sheldon, Nada Dura para Sempre. Este não é o nosso primeiro vídeo. Na verdade, tem 3 vídeos anteriores, mas eu vou deixar o link no card, caso você queira retornar, o que eu aconselho de coração que você faça, principalmente se você não conhece o livro. Se você seguir daqui para frente, você corre o risco de não entender a história, de perder muita coisa interessante. Então, por favor, volta lá, assiste primeiro o vídeo, projeto de leitura, que é o vídeo de apresentação, onde eu falo sobre o enredo, falo sobre o autor, sobre as inspirações que levaram ele a escrever Nada Dura para Sempre. E falo também sobre como essa leitura será desenvolvida. Então, qualquer dúvida que você tenha será tirada nesse primeiro vídeo. Logo em seguida, você terá um vídeo do prólogo, onde conta toda a história inicial do julgamento da doutora Paige Taylor, né? Que ela está sendo acusada de ter matado, né, um paciente dela, tá? Então você vai ver lá o início do julgamento dela, as acusações, né? E finalmente o vídeo número 3, que é o vídeo dos capítulos 1 e 2, onde a gente vai falar a respeito da chegada das 3 médicas, que são as 3 protagonistas, no hospital Embarcadero, onde o crime aconteceu, né? Como elas se iniciaram a carreira delas de médica, as coisas que elas tiveram que enfrentar, como elas se conheceram, como ficaram amigas, tá? Então veja que é muita coisa e que realmente não dá para eu ficar fazendo resumo o tempo todo. É preferível que você volte lá e, por favor, leia novamente, tá? E se você quiser ler o livro, não deixa de dar uma olhadinha aqui na descrição, tá? Que aqui eu tenho uma promoção bacana, um link promocional, tá? Para você adquirir o livro em versão física ou em versão e-book, tá bom? Então vamos então, sem mais demora, para o capítulo de número 3. Então, pessoal, no final do capítulo 2, né, nós vimos que a Paige, ela estava no seu primeiro dia de trabalho, na sua primeira ronda como médica residente no Embarcadero, né? E ela tinha ficado meio chocada porque ela tinha visto lá uma paciente que estava ligada em aparelhos e o médico tinha dito para ela que eles iam puxar o plug, né? Iam desligar porque a velhinha já tinha muita idade, tinha sofrido morte cerebral e a família não queria mais custear a despesa. E a menina tinha ficado chocada com aquilo, né? Tinha ficado em profunda reflexão. Só que não deu para ela se concentrar demais nesse dilema, gente, porque ela estava no meio de um plantão médico, né? Aquele corre-corre. E além das coisas do dia a dia, ela ainda ia ter uma segunda ronda no final do dia. Então, no final do dia, ela teve a segunda ronda, que nada mais foi do que uma repetição da ronda da manhã, né? Paciente com problemas, sempre reclamando de dor, e o médico lá ia, tinha sempre uma palavra de conforto, passava um medicamento, sugeria um exame, dava alta para um, palavras de encorajamento para o outro, e ela lá tentando se manter de pé, tentando fazer as anotações necessárias, né? Que ela sabia que o médico iria cobrar depois. E aí, quando finalmente a ronda termina, ela muito feliz, ela
vai até a cantina, né? E lá ela se encontra com as outras duas amigas. A cantina ela era composta de 8 mesas, tinha um aparelho de televisão antigo, em preto e branco, e 2 máquinas automáticas que ofereciam sanduíches velhos e café amargo. Elas sentaram em uma das mesas, né, e começaram lá, né, a conversar, né. Elas ficavam ouvindo também os residentes, falando sobre os casos, sobre, né, os problemas lá que eles estavam enfrentando. E a Kate perguntou como é que tinha sido o dia delas e elas começaram logo a dizer que estava tudo bem, né, que estavam tentando, né, se adaptar, mas que estava indo tudo bem. E aí a Kate sugere que no final do dia elas poderiam sair para jantar, para pegar um cinema, e elas concordam que é uma boa ideia. Só que elas estão lá fazendo planos para o que vão fazer à noite, quando o plantão delas encerrar. Quando um dos auxiliares, né, um dos serventes, ele se aproxima da mesa e pergunta qual delas é a doutora Taylor. A Paige, né, se apresenta e ele diz para ela que o doutor Wallace, né, o doutor Wallace, quem não lembra, é o administrador do hospital, ele quer falar com ela no gabinete dela. E a Paige já fica assustada, né, o que foi que eu fiz? Ela pensa, né, primeiro dia e eu já estou sendo chamada na sala do diretor, né, e ela fica lá meio pensativa até que o servente pergunta novamente, né, doutora Taylor, e ela fala, eu já tô indo, né, ela se despede das meninas, vejo vocês mais tarde, e ela começa a seguir o servente, que leva ela até a entrada de um elevador e diz, é por aqui, doutora. E aí ele vai com ela até o 5º andar e deixa ela na porta do gabinete do Dr. Wallace. Não se esqueçam, viu, gente, que o Dr. Wallace também é um dos médicos que estava lá depondo contra a Paige no julgamento dela. Não esqueçam desses nomes, é importante lembrar para contextuar a história. E ele estava lá, né? O Benjamin Wallace, ele estava lá no gabinete dele, sentado por trás de uma mesa. E assim que ele vê a Paige, né, entrar na sala, ele levanta o rosto, ele cumprimenta ela, boa tarde, doutora Taylor, e ela, boa tarde. E aí ele limpa a garganta e ele diz, ó, seu primeiro dia já causou uma impressão e tanto. E a Paige fica fitando ele perplexa, porque ela não está entendendo o que ele quer dizer. E ela fala, eu não compreendo. E ele diz, ouvi dizer que teve um probleminha no vestiário dos médicos. Aí é que a ficha cai, né? E ela fala, né? Então o problema era esse, né? O problema era a confusão que tinha tido lá no vestuário dos médicos, porque ela tinha entrado no local, né? E os médicos estavam tudo trocando de roupa. E ela, né, ele fala, né, que vão ter que providenciar alguns arranjos especiais para ela e para as outras garotas. E ela fala, nós ficaríamos agradecidas. E ao mesmo tempo ela pensa, né, ó, nós não somos garotas, nós somos médicas. Enquanto isso, ele fala, né, olha, seria bom se vocês trocassem de roupa junto com as enfermeiras. E ela fala, olha, eu não sou uma enfermeira, sou uma médica. E ele fala, tá, claro, claro, mas muito bem, ó, vamos providenciar acomodações especiais, doutora. E ela agradece, obrigada. E ele estende um papel para ela e fala que esse papel é a agenda dela, que ela vai ficar de plantão nas próximas 24 horas, a partir das 6 horas da tarde daquele dia. É isso mesmo, gente. Ela já ia, primeiro dia, ela já ia emendar o dia de trabalho com um plantão de 24 horas. Ela olha para o relógio, ela percebe que aquilo iria começar dali a 30 minutos. E aí ela repete, né, sem acreditar, 24 horas, e ele fala, olha, para ser mais exato, é 36, porque amanhã de manhã você volta para as rondas, assim que você sair do plantão. Então vamos fazer aqui, vamos explicar isso aqui direitinho. Ela tinha passado o dia todinho trabalhando, fazendo as rondas. Ela ia entrar num plantão de 24 horas, ou seja, virar à noite, outro dia. E no outro dia ela ainda ia ter que voltar para os plantões, né? Quer dizer, trabalho escravo, né, gente? O negócio que tá é feio. E aí ela não tem o que dizer, né? Pega o documento e ela deixa a sala do diretor. Volta novamente lá onde estão as amigas para avisar que o jantar dançou, né? Que ela vai entrar no plantão em meia hora, não tem como
sair para jantar. E aí ela descobre que as amigas também receberam as mesmas notícias, elas também vão entrar de plantão, né? Não era perseguição com ela, né? Era realmente o estilo de trabalho do hospital. E aí, no fim da tarde, né, um servente, ele conduz a Paige por um corredor comprido para levar ela para o local onde ela ia ficar, né, aguardando as chamadas. Quando ela chega lá, é um quarto extremamente simples, assim, que mais lembra, assim, uma cela de um mosteiro, né, uma cela de monge. A única coisa que tinha no quarto era uma cama, um colchão todo encaroçado e uma pia rachada. E uma mesinha de cabeceira onde ficava o telefone, né? E aí o cara disse para ela que ela pode dormir naquele lugar entre uma chamada e outra. Ela agradece e ele vai embora. Só que ela ainda estava. Depois daí ela vai para a cantina para jantar, né? Pensando em, depois que jantar, ela ir dormir um pouquinho até a primeira chamada. Só que não dá nem tempo, pessoal. Ela ainda está na cantina quando ela escuta o nome dela, né? Doutora Taylor, SE3, Doutora Taylor, SE3, né? Ou seja, enfermaria 3, né? Tava chamando ela para ir na enfermaria 3. E ela vai para lá e ela chega, tem um cara com a costela fraturada. Ou depois chamam ela para uma queixa de dor no peito. Mas lá na frente ela tem que atender um cara com dor de cabeça. Ou seja, nessa brincadeira, a bichinha passa a noite todinha nesse corre-corre. Ela não consegue parar. É um caso atrás do outro. É louco. Às vezes ela tá com um paciente, chamam ela para atender mais 2 casos. E ela fica sem saber. Eu largo esse paciente aqui, vou atrás do outro. E sempre as chamadas, elas vêm seguidas da palavra state. State, que quer dizer imediatamente. Quando você escuta state, é sinal que alguém está morrendo, né? Então era sempre state, sempre state. E ela, a noite inteira se arrastando de um lado para o outro, correndo de cá, correndo para cá. Quando finalmente amanhece o dia, ela consegue ir para a sala de descanso, ela desmaia praticamente em cima da cama. E ela nem sabe quantos minutos passou porque ela escuta o maldito telefone tocando de novo. E ela diz que não consegue acreditar o que é aquilo, né? Ela não consegue acreditar o que é aquilo. Mas já é o médico dizendo para ela que o pessoal da Ronda tá esperando por ela. Lembra que quando terminasse o plantão, no outro dia ela tinha que ir para a Ronda? E ela, sem acreditar, se levanta, né? Tenta se tornar apresentável e aí ela vai, né, ao encontro do médico, né, para poder fazer as rondas. Quando ela chega lá, o médico olha para ela praticamente esbarra nele, né, de tão cansada, e ela pede desculpas dizendo que ela passou a noite todinha de plantão. E ele olha para ela, sorri e só faz dizer que ela vai se acostumar, né? Então quer dizer, né, gente, que é assim, primeiro as 48 primeiras horas da vida da Paige como médica foi uma loucura, né? Foi uma verdadeira tortura. Quando finalmente ela termina, né, os plantões, as rondas dela, que ela consegue chegar em casa, ela tá tão esgotada, gente, que ela dorme por 14 horas direto, sem conseguir acordar. Mas aí, né, se você pensa que tinha acabado, que foi só esse primeiro dia, tipo um teste, né, de teste de fogo, nada. A pressão era tão intensa, os plantões eram tão exaustivos, que alguns residentes não aguentavam e desistiam. Muitos deles simplesmente sumiram do hospital. Mas a Paige, ela dizia para ela mesma que ela ia conseguir, que eles não iam fazer ela desistir, né? Era como se eles quisessem realmente selecionar só os melhores, aqueles médicos mais guerreiros, mais capacitados, né? E aí, num dia desse, depois que ela tinha saído de um desses plantões infernais de 36 horas, ela estava tão cansada, que ela não sabia nem onde ela se encontrava. Então, ela estava lá, cambaleando até o elevador, e ficou lá em pé, né, imóvel, atordoada, esperando o elevador chegar, quando de repente o Tom Cheng, lembra do Tom Cheng, aquele amigo dela, né, descendente de chinês, né, ele chega, né, começa a conversar com ela, e ela pergunta, né, por que eles fazem isso com eles.
né? Por que eles fazem isso com os médicos? E ele fala que tem uma teoria, que eles fazem isso porque eles querem que os médicos fiquem em contato com os pacientes, porque se os médicos forem para casa, né, eles vão acabar esquecendo da importância deles, né, do papel deles lá. Então eles fazem isso para poder aumentar, né, a relação entre os pacientes e os médicos. E a menina diz que até que faz sentido, só que ela se pergunta como é que ela pode cuidar de alguém se ela está sempre dormindo em pé. E o Cheng, ele dá de ombro, né? Ele diz que ele não faz as regras e que é assim em todos os hospitais. É assim que todos os hospitais funcionam. Ele olha para ela, vê que ela tá tão cansada que ele se preocupa e pergunta se ela vai chegar em casa bem. E ela diz que, claro, ele manda ela se cuidar e se afasta pelo corredor, né? Provavelmente para voltar lá para suas obrigações, né? De médico. 2 dias depois disso, a Paige, ela estava lá comendo, né, o desjejum dela com a Kate. E a Kate pergunta se ela quer ouvir uma terrível confissão. A Kate diz para ela que às vezes, quando ela acorda às 4 horas da madrugada, que ela se arrasta para poder dar uma aspirina para alguém, né, cambaleando pelos corredores, ainda meio inconsciente. E ela passa pelos quartos onde os pacientes estão tudo acomodado e dormindo, ela sente vontade de sair batendo as portas e gritando: acorda todo mundo! E a menina começa a rir, né? A Paige estende a mão e diz: olha, o mesmo acontece comigo, junte-se ao clube. Depois disso, as coisas continuam, né? Os pacientes continuam surgindo em todas as formas, tamanhos, idades e cores. Sempre, né, alguns eram assustados, alguns corajosos. Tinha paciente gentil, paciente arrogante, exigente, cortês. Eram sempre seres humanos, né, sofrendo. Alguns médicos também eram dedicados, né, e alguns outros nem tanto. Como em qualquer profissão, haviam bons e maus profissionais. Uns poucos já tinham, né, passado uma cantada na Paige, alguns de forma sutil e outros nem tanto. Alguns diziam para ela que se sentia solitária à noite, outros perguntavam, dizia para ela que aguentava aquele rojão, aquela luta, porque era bom de sexo. Outro falou que tinha uma casa de praia, a mulher dele estava viajando se ela não queria ir com ele. Enfim, as cantadas dos mais tipos e mais variáveis possível. E não era só com a Paige não, viu? A Honey e a Kate confessaram para ela que tinham também os mesmos problemas, né? Que elas também recebiam cantada dos outros médicos. Mas havia um médico, né, que ele era particularmente problemático. A Paige já tinha ouvido falar dele, ele se chamava Arthur Kane. Ele era o tema de constantes conversas no hospital. O apelido dele era Doutor 007, licença para matar. Isso porque a solução dele para todos os problemas era operar. Tinha uma média de operação superior a de qualquer outro médico no hospital. E também tinha uma média de mortalidade bastante alta, mais alta do que a dos outros médicos. Ele era calvo, baixo, tinha o nariz adunco, os dentes dele sempre estavam manchados de nicotina e ele tinha excesso de peso. Por mais incrível que parecesse, apesar de todos esses defeitos, toda essa aparência excêntrica, ele se julgava irresistível e gostava de se referir às novas enfermeiras e médicas residentes como carne fresca. Para ele, Paige Taylor era carne fresca. Ele tinha uma certa vez visto ela lá na sala de descanso e depois seguiu ela e sentou-se à mesa dela sem ser convidado. Ele foi logo dizendo: olha, eu tenho andado de olho em você. A Paige, surpresa, né? Não conhecia o cara, ela perguntou como. E aí ele se apresentou: sou o Dr. Kane. Os amigos me chamam de Arthur. Havia-se uma certa insinuação na voz dele e a Paige se perguntou, né, quantos amigos ele teria de verdade. E ele foi perguntando: como é que você está se saindo? Ela disse: eu acho que eu estou indo bem.
E ele falou: olha, este é um hospital grande, é fácil se perder aqui. Entende o que estou querendo dizer? E a Paige, cada vez mais cautelosa, respondeu: não exatamente. E ele disse: ó, você é muito bonita para ser apenas outro rosto na multidão. Se quiser chegar a algum lugar aqui, precisa de alguém para ajudá-la. Alguém que conheça bem as circunstâncias. Dá para entender o que ele está insinuando, né, pessoal? Dá para entender. Só para lembrar para vocês que o Arthur Kane é um dos médicos que estava lá no prólogo, depondo no julgamento da Paige. Ele vai ser um dos que vai depor, que vai acusar ela de ser uma médica, de ser uma má médica, né? De ser uma médica incompetente. Olha só o que vai acontecer aqui. Vamos continuar a leitura. Ele insinuou, né, que ela ia precisar de alguém para mostrar, né, as circunstâncias, né, alguém para ajudar ela. E ela olha para ele, né, já se sentindo desagradável com a conversa e pergunta: e você gostaria de me ajudar? E ele fala que isso mesmo, né? Ele fala isso mostrando os dentes num sorriso todo manchado de nicotina. E ele fala: por que não conversamos a respeito durante o jantar? E ela fala que não há nada para conversar e que ela não está interessada. Ela se levanta e se afasta, deixando ele lá perplexo, né? Com o rosto lá, sem entender nada. Aparentemente, parece que ele não costumava ser rejeitado assim de primeira. E os residentes cirúrgicos do hospital, né? Eles tinham uma agenda rotativa de 2 meses. Então, eles ficavam o tempo todo indo entre a obstetrícia, a ortopedia, a urologia e a cirurgia. A Paige aprendeu que era muito perigoso se internar em um hospital no treinamento de verão, porque era nessa época que os médicos de equipe permanente saíam de férias e os pacientes eles ficavam à mercê dos coitados residentes, né? Jovens inexperientes. Todos os cirurgiões eles gostavam de ouvir música na sala de operação. Tinha um que era chamado de Mozart e o outro era o Axl Rose, por causa das preferências musicais. Por algum motivo, né, as operações sempre pareciam deixar todos os presentes famintos. Então, eles ficavam o tempo todo falando de jantares onde eles tinham ido, comida que eles tinham comido. E enquanto isso, né, a enfermeira enxugava um sangue aqui nas entranhas do paciente, o médico cortava a colar. Quando eles não estavam falando sobre comida, falavam sobre beisebol e futebol americano. Perguntavam quem tinha visto o jogo do Fortnite no último domingo, quem que ia, né, sentir falta de Joey Montana e essas outras coisas relacionadas a jogo. E aí eles iam falando enquanto um apêndice supurado saía do paciente. E a Paige pensava que o Kafka teria adorado isso. Quem é o Kafka? Também não sei. É a primeira vez que ele é citado aqui na história. Mas acredito que seja interessante a gente lembrar do nome, porque lá na frente podemos voltar a esse Kafka novamente. Um certo dia, às 3 horas da madrugada, a menina estava dormindo no quarto de plantão, a Paige, quando ela foi acordada por uma ligação, uma voz ríspida que dizia para ela ir depressa para o quarto 419, porque lá tinha um paciente sofrendo um ataque cardíaco. E ela sai correndo, né, desesperada, chega no elevador, ela vê que não dá tempo esperar, então ela sai correndo pelas escadas até chegar no quarto 419. Quando ela abre a porta, ela fica lá parada, atordoada, olhando para o interior do quarto. E na verdade era um depósito. Se vocês pensam que é só a Paige que estava tendo problema, você está muito enganado. Vamos ver agora como é que estava, né, o dia a dia da Kate Hunter. Então a Kate, ela estava fazendo rondas com o Dr. Richard Hampton, que era um homem na casa dos 40 anos. Ele era brusco, apressado, não passava mais do que 2 ou 3 minutos com os pacientes. Ele examinava as fichas, gritava ordens rápidas para os residentes cirúrgicos e saía, né? A Kate observava tudo aquilo, né, e ficava imaginando que ela nunca iria tratar os pacientes dela daquela forma. Ela achava ele muito grosseiro, muito severo com os pacientes. Tem um momento lá que eles estão saindo pelo corredor
E ele fala que um dos pacientes é um SDS. E ela pergunta o que é um SDS. E um dos residentes fala: só Deus sabe. A gente já fez tomografia, a gente já fez radiografia, ultrassonografia, punção espinhal, biópsia, tudo. Não sabemos o que, que tem de errado com ele. Mas lá na frente, né, eles seguem, continuam, né, e um dos homens começa a gritar com o doutor Hutton, dizendo que vai processar ele, que ele é um filho da puta, que ele transformou ele num eunuco. E aí o doutor conta a história dele, né, que ele foi lá para fazer uma vasectomia porque a esposa dele, né, já tinha 6 filhos e não queria mais ter nenhum. E o cara era um bode velho cheio de tesão, né? Então, mas que ele tinha sido operado com a permissão dele. Só que o velho parecia que estava arrependido de ter feito a cirurgia e estava lá esculhambando o médico. Elas seguem em frente, né? Mas lá na frente tem uma meninazinha, uma paciente de 10 anos, e com essa paciente, pela primeira vez, assim, a menina vê o médico mudar, né? Ele passa a ser mais gentil, ele diz para ela que vai dar uma injeção para afugentar o bicho papão. A garotinha fala que não quer tomar porque dói, mas a enfermeira acaba convencendo ela, né, a tomar. A enfermeira diz: não vai doer, meu bem, né? E quando ela fala isso, essas palavras meio que ressoam na mente da Kate, né, pessoal? E aí a gente chega às lembranças da Kate, né? A gente vai ver agora um pedacinho, uma informação para nos ajudar a montar o quebra-cabeça de quem é a Kate Hunter, né? E ela começa a ouvir a voz dizendo, né? Não vai doer, meu bem. E era a voz do padrasto dela, né? Ele estava sussurrando isso para ela no escuro. Era uma voz assustadora. E ele prosseguia mandando ela abrir as pernas, dizendo que ela ia gostar, chamando ela de sacana. A coitadinha, gente, só tinha 13 anos de idade, né? Quando ela foi abusada pela primeira vez pelo padrasto dela. E daí pra frente, toda noite ele dava um jeito de se enfiar na cama da criança, né? Pra abusar dela. Inclusive, né? Ele ficava lá dizendo obscenidades pra ela, né? Então era uma coisa horrível. Ele se jogava em cima dela, né? E ela ficava chorando, suplicando, mas não tinha no mundo quem fizesse o porco nojento parar. A mãe dela era faxineira, trabalhava à noite num prédio de escritórios, né, perto lá daquele pequeno apartamento onde eles moravam em Gary, Indiana. O padrasto dela era um homem que tinha sido ferido num acidente numa usina siderúrgica e passava a maior parte do tempo em casa bebendo. Quando a mulher dele saía para o trabalho, ele ia para o quarto da Kate, né? E ameaçava a criança dizendo que ia matar ela se ela contasse qualquer coisa para a mãe dela. Ou então dizia para ela que ia machucar o irmão dela. A Kate, ela tinha um irmão chamado Mike, que era menor do que ela, né? Ela era muito afeiçoada ao garotinho. E ela amava tanto o garotinho que ela acabava se submetendo a toda a violência do padrasto dela para ele não machucar o irmão dela. O irmão era 5 anos mais moço que ela, né? Certa manhã, ela estava tão apavorada pelas ameaças que o pai dela fazia a ela, que ela decidiu que ela tinha de contar para a mãe dela, né, o que estava acontecendo. E aí ela foi lá para a mãe dela e ela disse: mamãe, o seu marido vai para minha cama de noite, assim que você sai de casa e ele entra dentro de mim. A mãe dela ficou tão aturdida com aquela revelação, né, que acabou dando uma bofetada violenta na cara da garotinha, né? Dizendo que ela estava inventando mentiras, que ela era uma vagabunda, que ela queria roubar o homem dela, né? Pensa, gente, na situação terrível, né? E aí, depois disso, a Kate nunca mais teve coragem de tocar no assunto, né? Ela continuava em casa só por causa do irmão, que ela não tinha coragem de largar o irmão. Ela pensava que o irmão ia ficar perdido sem ela, né? Só que no dia que ela descobriu que ela estava grávida, ela não teve outra escolha senão fugir de casa. E aí ela foi para a tia dela, morar com a tia dela que vivia em Minneapolis, né? Então aqui o autor já nos revela bastante sobre o sofrimento que a Kate passou. Isso até explica, assim, né, gente, o jeito rígido dela, né, dela não querer envolvimento com ninguém, afinal de contas passar por uma situação dessa, né, e a bichinha ainda engravidou,
Não sabemos aqui o que aconteceu com a gravidez dela, né? Mas acreditamos que mais lá na frente o Sidney Sheldon vai nos revelar mais um pedaço dessa história. Sou só eu ou vocês também estão com impressão de estar lendo Lost? Vocês assistiram Lost, né? Não assistiram Lost, não se preocupem. Um dos episódios de nostalgia eu vou trazer a história da série Lost. Vocês vão ver como realmente parece. As histórias vão sendo reveladas de pedacinho em pedacinho. Mas voltando para cá, né? A Kate, ela foge de casa. As memórias aqui ainda não pararam. E a vida dela muda por completo. Porque quando ela chega na casa da tia dela, a tia Sophie, a tia dela diz que ela não precisa contar o que aconteceu, mas que daqui por diante ela vai parar de fugir, né? Ela pergunta se ela conhece aquela canção Vila Sésamo, que diz assim: não é fácil ser verde. E aí ela fala para ela que também não é fácil ser preta, mas que ela tem duas opções. Ela pode continuar a fugir, se esconder e culpar o mundo pelos problemas dela, ou ela pode ficar de pé sozinha e decidir ser alguém importante. E aí ela, admirada com aquelas palavras de encorajamento que ela nunca tinha ouvido na vida dela, ela olha para a tia dela e pergunta: como eu posso fazer isso? E a tia dela diz que ela pode fazer isso sabendo que é importante. E primeiro ela projeta na mente dela uma imagem de quem ela quer ser e depois se põe a trabalhar para se tornar essa pessoa. E aí a Kate, ouvindo aquelas palavras, ela pensa, né? Eu não vou ter essa criança. Eu quero um aborto. E aí tudo foi arranjado com toda a descrição. E num fim de semana, né, foi realizado por uma parteira que era amiga da tia da Kate. Quando tudo acabou, a Kate estava tão traumatizada, estava tão, né, horrorizada que ela só tinha uma coisa na cabeça dela: nunca mais eu vou deixar que um homem me toque, nunca mais. E aí de Minneapolis ela foi para uma terra de Minneapolis foi uma terra de encantamento para Kate, né? Porque lá havia, lá havia lagos, regatos, rios, mais de 4.000 hectares de parques ajardinado. Ela velejava nos parques da cidade, fazia passeios de barco pelo Mississippi, visitava o Grande Zoo. A tia Sofia sempre estava do lado dela, né? Sempre disposta a ajudar ela em tudo que fosse necessário. A mulher é uma santa, né? Se não fosse ela, tadinha daqui. Ela assistia cavalheiros em armaduras participando de justas no Festival de Renascença. E a tia Sofia observava ela e pensava que aquela garota nunca tinha tido uma infância. E ela aprendia se divertindo, né? Estudando coisas que ela nunca tinha feito antes. E ela venerava a tia, né? Sentia, assim, um verdadeiro amor profundo pela tia dela. Também, né? A mulher praticamente deu uma nova vida para ela. A casa da tia dela era sempre cheia de livros, né? E ela dizia para Kate: há mundos maravilhosos nos livros. Leia e saberá de onde vem, para onde vai. Tenho pressentimento de que você será famosa um dia, meu bem. Mas para isso terá de estudar primeiro. Estamos na América. Pode tornar-se qualquer pessoa que quiser. Pode ser preta e pobre agora, mas assim também eram algumas dos nossos congressistas, estrelas do cinema, cientistas e grandes atletas. Um dia ainda teremos um presidente preto. Pode ser qualquer coisa que quiser, só depende de você. E essas palavras para Kate foram um começo. A Kate se tornou a melhor aluna da turma. Ela era uma leitora ávida, passava o dia na biblioteca da escola, né? Tinha lido Sinclair Lewis, Arrowitz, ouvia músicas com as letras de Promise to Keep, Agnes Cooper, né? E da doutora Elsie Roy. E todo mundo novo se abria para ela. Ela havia descoberto pessoas, né, que se devotavam a ajudar os outros, a salvar vidas. Um dia, ao voltar da escola, Kate anunciou para a tia dela, muito orgulhosa: vou ser médica e famosa. E é desse jeito, gente, que encerra o capítulo de número 3. Vamos correndo para o 4? Vamos lá. Capítulo 4. Na manhã da segunda-feira, 3 fichas de paciente da P já haviam desaparecido. E ela, claro, né, levou a culpa por isso. Na quarta, ela foi despertada às 4 horas da madrugada, no quarto do plantão. Sonolenta,
ela atendeu. Doutora Taylor, houve um momento de silêncio. Alô, alô. Dava para ouvir a respiração no outro lado da linha. E depois houve um clique. Paige passou o resto da noite acordada. De manhã, ela encontrou com a Kate e aí ela comentou: ou eu estou ficando paranoica ou alguém me odeia. Ela contou para a amiga o que tinha acontecido e a Kate sugeriu: há pacientes que de vez em quando guardam ressentimento contra médicos. Pode se lembrar de alguém que. E a Paige suspirou. Ah, dezenas. Tenho certeza que não há motivo para se preocupar. Se tranquilizou. Paige desejou poder acreditar nisso, mas ela estava cada vez mais com a impressão de que alguém queria prejudicar ela. Ao final do verão, ela recebeu aquele telegrama mágico, exatamente, o telegrama do Alfred, que dizia: chego, São Francisco, meio-dia, domingo, ansioso em vê-la. Amor, Alfred. Telegrama é assim mesmo, né, gente? Não tem vírgula, não tem ponto, porque a ideia era utilizar um mínimo de letras, sinais, porque eles pagavam pelo número de sinais, tá? Naquela época, né, não existia, ou era o telegrama, né, ou era escrever carta, até telefone era raro. Ele finalmente ia voltar para ela. E ela estava tão feliz, né? Tão feliz. Ela leu o telegrama inúmeras vezes. A emoção dela aumentando cada vez que ela lia. E as lembranças, né? Voltaram, né? Emocionantes, num calendoscópio, absorvendo ela o tempo todo. Eles haviam crescido juntos. Seus pais integravam uma equipe médica da OMS, a Organização Mundial de Saúde, e viajavam por países do terceiro mundo, combatendo doenças exóticas e virulentas. Paige e a mãe acompanhavam o Dr. Taylor, que era o chefe da equipe. Paige e Alfred tiveram uma infância de fantasia, na Índia. Paige aprendera a falar hindi. Aos 2 anos, ela sabia que o nome para a cabana de bambu em que viviam era Basha. O pai era um Gorachaibe, um homem branco. E ela era Nani, a irmãzinha. Tratavam o pai de Paige como Abadihan, o líder, ou Baba, pai. Quando os pais não estavam por perto, Paige tomava bangá, uma bebida inebriante feita com folhas de haxixe, e comia chapate com ghee. Depois partiram para a África, a caminho de outra aventura. Paige e Alfred se acostumaram a nadar em rios que tinham crocodilos e hipopótamos. Seus bichos de estimação eram filhotes de zebra, leopardos e cobras. Viviam em cabanas redondas, sem janelas, feitas de varas trançadas e em eboço, o chão de terra batida e telhados cônicos de colmo. Algum dia morarei numa casa de verdade, prometia Paige a si mesma. Um lindo chalé, com um gramado sempre verde e uma cerca branca de tapas. Para os médicos e enfermeiras, era uma vida difícil e frustrante. Mas para as 2 crianças, era uma constante aventura viver na terra dos leões, girafas e elefantes. Frequentavam escolas primitivas, construídas com blocos de concreto de cinzas, e tinham tutores particulares quando não havia escola disponível. Paige era uma criança brilhante e sua mente parecia uma esponja, sempre absorvendo tudo. Alfred a adorava. Vou casar com você um dia, Paige, declarara ele quando tinha 14 anos e ela 12. Também quero casar com você, Alfred. Também quero casar com você, Alfred. Eram 2 crianças compenetradas, determinadas a passar o resto da vida juntas. Os médicos da OMS eram altruístas, homens e mulheres dedicados, que devotavam suas vidas ao trabalho. Muitas vezes trabalhavam em circunstâncias quase insuportáveis. Na África, tinham de competir com os Worgechá, os médicos práticos nativos. Curandeiro, né, gente? Cujos remédios primitivos eram passados de pai para filhos e com frequência tinham efeitos fatais. O tradicional remédio Masai para ferimentos na carne era o Oquilorite, uma mistura de sangue de boi, carne crua
e essência de uma raiz misteriosa. O remédio que cuiu para a varíola era mandar as crianças expulsarem a doença com varas. E o pai da Taylor insistia: vocês têm que parar com isso, não adianta. E os nativos sempre respondiam: melhor do que deixar que espetem nossa pele com suas agulhas afiadas. As enfermarias eram improvisadas sobre árvores e juntavam-se mesas para as cirurgias. Os médicos viam centenas de pacientes por dia e havia sempre uma fila longa esperando por uma consulta. Leprosos, tuberculosos, nativos com coqueluche, varíola e disenteria. Paige e Alfred eram inseparáveis. À medida que se tornavam mais velhos, iam ao mercado juntos, visitavam as aldeias a quilômetros de distância e conversavam sobre seus planos para o futuro. A medicina fora parte integrante da vida de Paige. Aprender a cuidar de pacientes, aplicar injeções, receitar medicamentos e antecipava os meios de ajudar ao pai. Paige amava o pai. Kurt Taylor era o homem mais altruísta que ela já conhecera. Gostava sinceramente das pessoas. Dedicava sua vida a ajudar os que precisavam e incutir essa paixão na filha. Apesar das longas horas de trabalho, ainda conseguia encontrar tempo para passar com Paige e tornava divertido o desconforto dos lugares primitivos em que viviam. O relacionamento da Paige com a mãe era diferente. A mãe era uma beldade de família rica, de projeção social. Seu frio alinhamento mantinha Paige à distância. Casar com um médico que ia trabalhar em lugares exóticos e distantes parecera-lhe romântico, mas a dura realidade a deixara amargurada. Não era uma mulher efusiva e afetuosa, e Paige tinha a impressão de que a mãe estava sempre se queixando. Por que tivemos de vir para este lugar esquecido de Deus, Kurt? As pessoas aqui vivem como animais. Vamos contrair algumas de suas horríveis doenças. Por que não pode praticar medicina nos Estados Unidos e ganhar dinheiro como os outros médicos? E assim por diante. Quanto mais a mãe o criticava, mais Paige adorava o pai. Quando ela tinha 15 anos, a mãe desapareceu em companhia de um grande plantador de cacau no Brasil. Ela não vai voltar, não é? Perguntara Paige. E o pai respondera: não, querida, sinto muito. Paige dissera: estou contente. Ela não tivera a intenção de dizer isso. Ressentia-se por constatar que a mãe se importava tão pouco com ela e com o pai que os abandonara. A experiência a tornara ainda mais ligada a Alfred e Tanner. Sempre brincavam juntos, saíam em expedições e partilhavam sonhos. Também vou ser médico quando crescer, confidenciara a Alfred. Vamos casar e viveremos juntos. E teremos uma porção de filhos. Claro, se você quiser. No 16º aniversário de Paige, a intimidade emocional vitalícia dos dois explodira para uma nova dimensão. Viviam numa pequena aldeia na África Oriental e os pais haviam se ausentado numa emergência, uma epidemia. Paige, Alfred e um cozinheiro foram as únicas pessoas que ficaram no acampamento. Jantaram e foram para a cama. No meio da noite, Paige fora despertada em sua barraca pela trovoada distante de um tropel de animais. Continuara deitada e, à medida que os minutos passavam, o barulho parecendo mais próximo, ela fora ficando assustada. A respiração se acelerara. Não havia como prever quando o pai e os outros voltariam. Ela se levantara. A barraca de Alfred ficava a poucos passos de distância. Apavorada, Paige correra para a outra barraca. Ele estava dormindo. Alfred! Ele sentara, desperto no mesmo instante. Paige, algum problema? Estou com medo. Posso ficar com você na cama por um momento? Claro. E ficaram deitados ali, escutando os animais passarem pelo mato. Em poucos minutos, o som começara a se desvanecer. Alfred se tornara consciente do corpo quente de Paige estendido ao seu lado. Paige,
Acho que é melhor você voltar para sua barraca. Paige pudera sentir a dureza viril de Alfred se comprimindo contra seu corpo. Todas as necessidades físicas que vinham se acumulando dentro dos dois afloraram a superfície em turbilhão. Alfred, que é? A voz dele era rouca. Vamos casar, não é? Vamos. Então não tem problema. E os sons da selva ao redor desapareceram. Eles começaram a explorar e descobrir um mundo que ninguém jamais possuíra, a não ser os dois. Eram os primeiros amantes do mundo e se deleitaram no milagre maravilhoso. Ao amanhecer, Paige voltara para sua barraca e pensara feliz. Sou uma mulher agora. De vez em quando, Kurt Taylor sugeria que Paige devia voltar para os Estados Unidos e ir morar com o irmão dele em sua linda casa em Deerfield, ao norte de Chicago. Por quê? Indagava Paige. Para que você possa crescer como moça respeitável. Já sou uma moça respeitável. Moças respeitáveis não provocam macacos selvagens, nem tentam montar em filhotes de zebra. A resposta de Paige era sempre a mesma. Não vou deixá-lo. Quando Paige tinha 17 anos, a equipe da OMS foi para uma aldeia no meio da selva na África do Sul, a fim de combater uma epidemia de tifo. A situação se tornara ainda mais perigosa pouco depois da chegada dos médicos, pois irrompera uma guerra entre duas tribos locais. Kurt Taylor fora advertido para ir embora. Não posso. Tenho pacientes que morrerão se eu os abandonar. 4 dias depois, a aldeia fora atacada. Paige e o pai se abrigaram em sua pequena cabana, escutando os gritos e tiros lá fora. Paige estava apavorada. Eles vão nos matar. O pai a abraçara. Não, não nos farão mal, querida. Estamos aqui para ajudá-los. Sabem que somos seus amigos. E ele tinha razão. O chefe de uma das tribos entrara na cabana com seus guerreiros. Não se preocupem, vamos protegê-los. E assim fizeram. O combate finalmente cessara, mas pela manhã Kurt Taylor tomara uma decisão. Mandaram uma mensagem para o irmão, enviando Paige no próximo avião. Darei detalhes depois. Por favor, espere-a no aeroporto. Depois de tudo isso, né, gente? O pai ficou com tanto medo que algo pudesse acontecer com ela. E ele não tinha outra opção. Tinha que mandar ela para casa do tio mesmo, na civilização. Afinal de contas, eles estavam vivendo num lugar muito perigoso. Paige, é claro, ficou furiosa ao saber da notícia. Ela foi levada chorando, desesperada, para o pequeno aeroporto de terra, onde um Piper Club a esperava para levá-la a uma cidade, onde poderia pegar um avião maior para Johannesburgo. Está me mandando embora porque quer se livrar de mim, ela gritara, e o pai a abraçara. Eu a amo mais do que qualquer outra coisa neste mundo, querida. Sentirei sua falta em cada minuto, mas voltarei aos Estados Unidos em breve e ficaremos juntos de novo. Promete? A garota perguntou. Prometo. Alfred também fora se despedir. Não se preocupe, ele dissera. Irei buscá-la assim que puder. Vai esperar por mim? Claro que para Paige era uma pergunta tola, né, gente? Depois de tantos anos, ela disse, claro que sim. 3 dias depois, o avião dela pousou no aeroporto de O'Hare, em Chicago, e seu tio Richard ali estava para recebê-la. Paige nunca o tinha visto, só sabia que era um homem de negócios muito rico, cuja esposa morrera anos antes. Ele é o bem-sucedido da família, sempre comentava o pai de Paige. As primeiras palavras do tio a deixaram atordoada. Lamento ter de lhe dizer isso, Paige, mas acabei de receber a notícia de que seu pai foi morto num levante de nativos. Fala, gente, já pensou se ela tivesse ficado? Todo mundo de Paige desmoronara. A angústia fora tão intensa que ela pensara que não seria capaz de suportá-la. Mas não deixarei que meu tio me veja chorando, ela decidiu. De jeito nenhum. Eu nunca deveria ter ido embora. Voltarei para lá. Quando deixaram o aeroporto, a Paige ficou olhando pela janela, observando o tráfego intenso. E ela disse para o tio, detesto Chicago. E ele perguntara, por que
paisagem? E ela dissera, é uma selva. Engraçado, né, gente? Ela vivia na selva e era feliz. A cidade, para ela, era tão diferente da realidade que ela considerava a cidade como uma verdadeira selva, né? Você vê como as percepções das pessoas mudam de acordo com a forma como elas são criadas. Richard não permitiu que a Paige retornasse à África para o funeral do pai, o que a deixou enfurecida. Ela tentara argumentar, mas ele dissera: já enterraram seu pai, Paige. Não há sentido em voltar. Mas para ela havia um sentido. Alfred ainda estava na África. Poucos dias depois da chegada de Paige, o tio sentara com ela para conversar sobre seu futuro. E Paige declarara: não há o que conversar, vou ser médica. Aos 20 anos, quando concluíra o colégio, Paige se candidatara a 10 faculdades de medicina e fora aceita por todas. Escolheu uma faculdade em Boston. Levou 2 dias para entrar em contato com Alfred pelo telefone no Zaire, onde ele trabalhava com uma unidade da OMS. Quando Paige lhe dera a notícia, ele dissera: isso é maravilhoso, querida. Estou quase terminando meu curso de medicina. Passarei mais algum tempo com a OMS, mas dentro de poucos anos estaremos trabalhando juntos. Juntos, a palavra mágica. Paige, estou ansiosa em vê-la. Se conseguir tirar alguns dias de folga, poderia se encontrar comigo no Havaí? Não houve a menor hesitação. Ela respondeu: darei um jeito. E ambos deram um jeito. Mais tarde, Paige só pudera imaginar como devia ter sido difícil para Alfred realizar a longa viagem, mas ele nunca mencionara o assunto. Passaram 3 dias incríveis num pequeno hotel no Havaí, chamado Sunny Cove, e fora como se nunca tivessem se separado. Paige queria demais pedir a Alfred que voltasse com ela para Boston, mas sabia que seria egoísmo de sua parte. O trabalho que ele fazia na África era muito importante. No último dia juntos, enquanto se vestiam, Paige perguntara: para onde vão mandá-lo agora, Alfred? Gâmbia ou talvez Bangladesh, para salvar vidas, ajudar pessoas que tão desesperadamente precisam dele. Paige o apertara com força. Fechara os olhos. Não queria deixá-lo partir. Como se lesse seus pensamentos, Alfred dissera: nunca deixarei que você se afaste de mim. Paige iniciou o curso de medicina e manteve uma correspondência regular com Alfred. Não importava em que parte do mundo estivesse. Ele sempre conseguia telefonar para ela em seu aniversário e no Natal. Pouco antes do ano novo, quando Paige estava no 2º ano da faculdade, Alfred telefonara. Paige, querido, onde você está? No Senegal. Calculei que são apenas 1.400 quilômetros para o Sunny Cove. Paige demorou 1 minuto para entender. Está querendo dizer, pode se encontrar comigo no Havaí para o ano novo? Claro. Alfred viajara por quase a metade do mundo para encontrá-la. E desta vez a magia fora ainda mais forte. O tempo parara para os dois. Alfred anunciara: no próximo ano estarei no comando de minha própria unidade da OMS. Quando você terminar a faculdade, poderemos casar. Haviam conseguido se encontrar mais uma vez, e quando se achavam separados, suas cartas cobriam o tempo e o espaço. Durante todos aqueles anos, Alfred trabalhara como médico em países do terceiro mundo, com seu pai e o pai de Paige, fazendo o mesmo trabalho maravilhoso que os dois haviam realizado. E agora, finalmente, Alfred voltava para ela. Enquanto lia o telegrama dele pela 5ª vez, Paige pensou: ele está vindo para São Francisco. Kate e Hannah dormiam em seu quarto quando ela as acordou. Alfred está vindo para cá. Vai chegar no domingo. Maravilhoso, murmurou Kate. Por que não me acorda no domingo? Acabei de deitar. Hannah teve uma reação mais efusiva. Sentou-se na cama e disse: mas isso é sensacional. Estou morrendo de vontade de conhecê-lo. Há quanto tempo você não o vê? 2 anos, mas sempre permanecemos em contato. Você é uma mulher de sorte, Kate suspirou.
Estamos todas acordadas agora. Vou fazer um café. As três sentaram-se à mesa da cozinha. Por que não fazemos uma festa para Alfred? Sugeriu Honey. Uma espécie de boas-vindas ao noivo. E Kate concordou. É uma ótima ideia. Será uma comemoração para valer. Com bolo, balões, tudo. Faremos o jantar para ele aqui, propôs Honey. Kate balançou a cabeça. Já provei sua comida. Encomendaremos o jantar fora. Faltava 4 dias para o domingo e elas aproveitaram todos os momentos de folga para conversar sobre a chegada de Alfred. Por algum milagre, as três estavam de folga no domingo. No sábado, Paige conseguiu ir a um salão de beleza, saiu para fazer compras e se presenteou com um vestido novo. Estou bem com esse vestido. Acham que ele vai gostar? Ficou sensacional, sugeriu Honey. Espero que ele a mereça. Paige sorriu. Eu é que espero merecê-lo. Vocês vão amá-lo. Ele é fantástico. No domingo, elas arrumaram na mesa o almoço requentado que haviam encomendado, com uma garrafa de champanhe gelada, e ficaram esperando pela chegada de Alfred na maior ansiedade. A campainha tocou às 2 horas da tarde e Paige correu para abrir a porta. Lá estava Alfred com uma aparência cansada, um pouco mais magro, mas era o seu Alfred. Havia uma morena ao seu lado, que parecia estar na casa dos 30 anos. Paige! Exclamou Alfred. Paige abraçou, depois virou-se para Hannah e Kate e disse orgulhosa. Este é Alfred Tanner. Alfred, estas são minhas colegas de apartamento. Hannah Taft e Kate Hunter. Prazer em conhecê-las. Alfred virou-se para a mulher ao seu lado e disse, esta é Karen Tanner, minha esposa. As três mulheres ficaram congeladas. Caramba, pessoal. Olha só. Esposa, balbuciou Paige. E ele franziu o rosto. Isso mesmo. Você não recebeu minha última carta? Carta? Mandei há várias semanas. Não. Sinto muito. Expliquei tudo na carta, mas se você não recebeu... A voz dele murchou. Sinto muito, Paige. Passamos tanto tempo separados que eu conheci Karen e sabe como é. Sei como é, murmurou Paige atordoada. Ela virou-se para Karen e forçou um sorriso. Eu espero que você e Alfred sejam muito felizes. Obrigada. Houve um silêncio constrangedor. Karen rompeu. Acho melhor irmos embora, querido. Também acho, declarou Kate. Alfred passou os dedos pelos cabelos. Sinto muito, Paige. Adeus. Adeus, Alfred. As três ficaram paradas, observando os recém-casados se retirarem. Mas que filho da puta! Exclamou Kate. Como pôde fazer uma coisa assim? As lágrimas afloravam aos olhos de Paige. Ele não tinha intenção. Deve ter explicado tudo na carta. Como se desse para explicar uma coisa dessa através de carta, né, gente? Hannah lançou Paige. Devia haver uma lei determinando que todos os homens sejam castrados. Farei um brinde a isso, disse Kate. Com licença, murmurou Paige. Ela correu para o seu quarto, fechou a porta e não saiu pelo resto. Gente, que loucura! A garota toda feliz, animada, porque o noivo ia voltar. Como é que o cara faz um negócio desse com ela? Pra vocês verem, né? Realmente, não é à toa que ela era tão, né, sem esperança quando ela disse pro Jason, né, que nada durava para sempre, né? A bichinha já tinha experiência de vida. Pois bem, gente, é dessa forma trágica, traumática, o capítulo de número 4 chega ao fim. Espero que vocês estejam curtindo Nada Dura Para Sempre. Coloca aqui embaixo o que você acha dessa cena, do que o Alfred fez, se ele é um canalha, um cafajeste. Escreve aqui embaixo, vamos falar mal dele que ele merece. E não esquece, tá, de compartilhar esses vídeos para todo mundo que você conhece, que gosta de uma boa história, para que mais pessoas possam conhecer essa história sensacional.
Me ajuda aí a levar conhecimento, literatura, cultura pelo mundo afora. Se você gosta do meu trabalho, se você acha o meu trabalho importante, não deixe de dar uma olhada nos links promocionais que ficam na descrição. Vai lá, talvez você encontre algo interessante, algo que você esteja precisando, e aí você compra pelo meu link, além de comprar por um preço bacana, você ainda vai estar ajudando aqui o meu trabalho. Mas é isso, gente. Se é a sua primeira vez aqui no canal, não deixa de se inscrever, não deixa de ativar o sininho para a gente poder se encontrar novamente no próximo vídeo, onde eu vou narrar os capítulos de número 5 e de número 6. Vamos ver se a nossa garota vai conseguir superar. Eu sei que ela vai superar. Nós já vimos que ela vai superar, porque ela vai conhecer o Jason, é isso. Nós estamos ansiosos para que ela conheça o Jason e não reste nem sequer lembrança desse carniça do Alfred. Não deixem de falar mal dele aqui nos comentários, tá? Um beijo, gente. Obrigada por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!